palestrante de agora é o Fernando Urrich. O Fernando Urrich, ele é incorporador de imóveis, ele é mestre em economia austríaca, ele é vice-presidente do Instituto de Estudos Empresariais, conselheiro do Instituto Mises Brasil e membro do conselho editorial da revista Mises. O Fernando é um grande entusiasta e um grande estudioso do futuro da moeda, quer dizer, o que o futuro, com o desenvolvimento tecnológico, o que isso vai nos trazer em termos de sistema monetário, em termos de uso das moedas, e o título da palestra dele é O Futuro da Moeda e dos Bancos Centrais. Fernando Urrich, por favor. Agora eu virei futurologista, né? Bom dia a todos. É realmente fantástico estar aqui na 4ª edição da Conferência de Escola Austríaca e eu queria convidar vocês todos a uma salva de palmas à organização do Instituto Mises Brasil, que realmente está espetacular, mais uma vez, a edição da Conferência de Escola Austríaca. A versão oficial da crise de 2008 já é mais do que sabida por todos. Foi a desregulamentação dos mercados financeiros, a ganância dos empresários ou o capitalismo selvagem que levaram o mundo à beira do colapso. Mas, felizmente, os banqueiros centrais agiram rápido, calejados pela Grande Depressão, e descarregaram munição pesada dos mercados, injetando liquidez em quantidades antes impensáveis. Mas, se não fosse eles, provavelmente a gente teria voltado à Idade da Pedra ou algo parecido. Mas, graças aos banqueiros centrais, fomos socorridos. Essa é a história oficial, ou pelo menos a história que a sociedade em geral engoliu. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. O que ocorreu em 2008 foi resultado, a consequência inevitável da ordem monetária que vivemos, e as medidas que os bancos centrais têm tomado desde então estão determinando o futuro da moeda e dos bancos centrais. Para falar desse tema, eu quero separar a minha exposição em 2 partes. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre percorrer a evolução do sistema financeiro, a evolução recente do sistema financeiro mundial, para chegar ao ponto que estamos nesse momento, o estágio atual da ordem monetária. E, na segunda parte, falar um pouco dos possíveis desdobramentos dessa ordem monetária e quais são as soluções possíveis ou viáveis no futuro. Daqui uma semana vai fazer praticamente, são 6 anos da quebra do banco Lehman Brothers, que foi a maior falência da história dos Estados Unidos até então e certamente o ápice da crise financeira de 2008. E certamente foi também o ponto de inflexão do paradigma, então, vigente das políticas monetárias dos bancos centrais, porque foi nesse momento que começou a era das chamadas políticas monetárias não convencionais, ou heterodoxas. Para a gente ter uma ideia de como funcionava antes, até após o fim do último vínculo ao ouro, precisamente no dia 15 de agosto de 1971, quando o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, decretou o fim de qualquer conversão do dólar em ouro, o que na prática significava o fim do regime de Bretton Woods. Desde esse momento que as políticas monetárias se tornaram um tanto arbitrárias, porque a partir daquele instante elas dependiam basicamente dos doutores e PhDs no comando dos bancos centrais. Então a provisão de moeda estava sujeita aos ditames de tecnocratas e políticos até certa instância. E como é que funcionou na década de 70 e 80? Logo depois do fim de Bretton Woods, o objetivo da política monetária era basicamente perseguir um crescimento de um agregado monetário, ora medido pela base monetária, ora medido pelo M1. Os bancos centrais buscavam, por exemplo, 2% de crescimento da massa monetária ao ano. Esse era o objetivo na década de 70 e 80. Mas no fim do século, no início dos anos 90 e no fim do século, ganhou muito proeminência as chamadas metas de inflação, que é o que vivemos até hoje. E nesse regime de política monetária, como vocês bem sabem, os bancos centrais buscam ou perseguem um dado índice de inflação, medidos por algum índice de preços ao consumidor,
e atingem esse objetivo através da manipulação das taxas de juros. E a oferta monetária não passa de uma consequência dessa manipulação de taxa de juros. Mas a verdade é que nenhum desses regimes monetários conseguiu durar muito tempo. Está complicado o pessoal lá fora? Vamos lá. Voltando, a verdade é que nenhum desses regimes de política monetária conseguiu durar muito tempo, porque o crescimento econômico era perturbado, gerando ciclos de auge e recessão, e a tão sonhada estabilidade financeira, cedo ou tarde, sucumbia, levando as economias do mundo a uma crise econômica profunda. O exemplo mais recente foi justamente a crise de 2008, quando iniciou, então, as chamadas políticas monetárias não convencionais, ou o que eu chamei de a fase das desvalorizações competitivas e infinitas. De meados de setembro de 2008, quando quebrou o banco Lehman Brothers, a meados de outubro, cerca de 3, 4 semanas, o Fed perpetrou a façanha de duplicar a base monetária, comprando ativos podres de bancos ilíquidos e insolventes e injetando liquidez emergencial para diversas instituições. Jamais havia ocorrido tamanha expansão da base monetária num período tão curto de tempo, nem mesmo em períodos de guerra. E realmente não havia precedentes para essas medidas. E tampouco havia teoria que substanciasse ou fundamentasse o que foi decidido e adotado e posto em prática por Ben Bernanke e companhia. Nada na teoria keynesiana poderia explicar a duplicação da base monetária em questão de 3, 4 semanas. E nem mesmo as escolas de Chicago ou das expectativas racionais poderiam embasar as medidas tomadas pelo Banco Central, então. Na verdade, nenhuma escola de pensamento econômico conseguia justificar as ações tomadas naquele momento. O embasamento era pragmático e implorava para que algo, qualquer coisa, fosse feita rápido, porque o barco estava afundando. Esse era o embasamento. Em questão de meses, o Fed reduziu as taxas para perto de 0 ou 0, não me lembro bem agora se já tinha chegado a 0 logo depois da crise. Mas e como é que se comportaram os demais bancos centrais? Câmbio flutuante só funciona quando os bancos centrais inflacionam com relativamente a mesma intensidade. Mas no momento que alguém sai da curva, um banco mais conservador ou austero não vai querer ver a sua moeda se apreciar em relação às outras. E foi justamente o que aconteceu depois da crise. Praticamente todos os bancos centrais das economias avançadas injetaram liquidez no sistema, junto ou em conjunto com o Federal Reserve. Para ter uma ideia, vejamos alguns dados que ilustram essa afirmativa. De meados de 2009 até o momento, os seguintes bancos centrais reduziram as taxas de juros para 0 ou muito próximo de 0. O Federal Reserve, o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra, o Banco do Japão, o Banco Nacional da Suíça, em suma, todos os países do G8. Há atualmente 37 países com taxa de juros abaixo de 1%, ou 64 países com taxa de juros abaixo de 3%. Não há nada semelhante na história do mundo financeiro e nem por tempo tão prolongado. Nesse período, o Fed, de Ben Bernanke e agora com Janet Yellen, conseguiu multiplicar por 5 vezes o balanço do Fed. De 900 bilhões no começo da crise, foi para 4,5 trilhões. O Banco Central Europeu também duplicou o balanço de 2008 a 2012, se bem que nos últimos meses deu uma reduzida. O Banco da Inglaterra expandiu por 4 os seus ativos. Até mesmo o Banco da Suíça, notoriamente sempre conservador e austero, multiplicou por 4 vezes o balanço para tentar sustentar um piso à cotação do euro, querendo evitar uma indesejada apreciação do franco suíço. E a maior parte dos bancos centrais seguiu na mesma onda de duplicar ou perto de duplicar os seus balanços. Então, o chamado quantitative easing, ou QE, que é afrouxamento monetário, expansão monetária, foi a norma da política monetária dos bancos centrais desde então. O rol de medidas tomadas é realmente extraordinário. E nenhum observador econômico sério, e independentemente da linha de raciocínio, de linha de escola de pensamento econômico, pode negar esse fato da realidade, que foram as medidas extraordinárias
que diversos bancos centrais no mundo tomaram depois da crise. Isso é um fato, não é uma opinião. Mas a pergunta que a gente deve fazer, ou as perguntas que a gente deve fazer, são: o que essas medidas alcançaram? Elas realmente conseguiram levar a economia mundial a uma situação mais saudável e sustentável do que antes? Elas sanaram as causas da grande crise financeira? Infelizmente, a resposta a todas essas perguntas é um retumbante não. Não conseguiram nada disso. O crescimento da economia mundial segue parco e frágil. Em algumas economias, o que a gente tem é até uma estagnação. O investimento está baixíssimo. O desemprego, em diversas economias, ainda é perturbador. E o endividamento total sobre o PIB também segue preocupando. Nos países onde o setor privado conseguiu desalavancar um pouco, o setor público mais do que compensou, elevando ainda mais a alavancagem total da economia. Vocês se lembram da crise de dívida soberana dos chamados países PIGS? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha? Desses países, todos, sem exceção, aumentaram a relação dívida sobre PIB. Desses países, todos, sem exceção, estão com os déficits orçamentários acima de 3% do PIB, em violação ao Tratado de Maastricht da zona do euro. Todos, sem exceção. E depois a gente tem que escutar ainda os keynesianos dizendo que o problema é a austeridade fiscal. E na União Europeia como um todo, é a mesma tendência. O endividamento como um todo aumentou, assim como no Reino Unido, como nos Estados Unidos, e nem precisa falar do Japão, que está com quase 250% de dívida sobre o PIB, mais que o dobro da média dos outros países. E diante de todas essas estatísticas, seria plausível a gente pensar, pô, com países com uma situação fiscal calamitosa, é plausível esperar que o custo de refinanciamento desses países estivesse elevadíssimo. Da mesma forma, em economias que crescem pouco e há pouco investimento, seria plausível esperar que os índices de ações, ou que as ações, patinassem. Mas é exatamente o oposto que a gente tem visto nesse momento. Nas economias chamadas avançadas, diversos índices de ações têm batido recorde atrás de recorde nos últimos anos, especialmente neste ano. O Dow Jones, neste ano, bateu 16 mil pontos, e pouco tempo depois, 16 mil pontos já era a maior marca de toda a sua história, e pouco tempo depois, bateu os 17 mil pontos. A mesma coisa com o S&P 500, o Standard & Poor's 500, que também bateu 2 mil pontos, maior marca de toda a história. A mesma coisa com o DAX da Alemanha, maior marca de toda a história. Não lembro se bateu 10 ou chegou a ultrapassar os 10 mil pontos. A mesma relação a gente vê, a mesma tendência a gente vê na Bolsa da Inglaterra, do Canadá, e na Inglaterra e na Suíça estão próximo de bater a máxima de toda a história. E não são só os preços das ações. Os preços dos imóveis também, em diversas dessas economias avançadas, já estão em níveis preocupantes, o que sugere uma possível bolha imobiliária em vários países. Para ficar em apenas dois, posso mencionar o Canadá e a Suíça. Inclusive, a Suíça tem um índice de bolha imobiliária que é feito pelo UBS. Não é um índice imobiliário, é um índice de bolha imobiliária, que eles traçam todos os indicadores e sinais de bolha. E como estão os chamados yields, ou rendimentos dos títulos soberanos? Que, na verdade, até não é bom falar em rendimento, porque não dá a real noção do que significa, que é, na verdade, o custo de refinanciamento da dívida. Então, como está o custo de refinanciamento da dívida dos países? Vocês se lembram dos PIGs que eu acabei de falar, que estão com a situação fiscal ainda pior do que antes da crise. Desses países dos PIGs, tirando a Grécia, todos estão com custo de refinanciamento num patamar menor do que do nível pré-crise. Todos esses países, tirando a Grécia, estão com custo de refinanciamento no menor patamar de toda a sua história. É como se a crise de dívida soberana jamais houvesse existido. É como se a situação fiscal desses países estivesse na mais tranquila e sustentável trajetória. E a mesma situação a gente vê nos yields, os rendimentos dos títulos dos demais países, como Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, que apesar de toda a situação fiscal, com todos os estímulos monetários, o título de 10 anos do Japão segue em torno de 0,5%. Acho que é o título que o pessoal mais vende a descoberto, mais shorteia há tantos anos, e que tem levado traders à bancarrota ano após ano, porque ninguém acredita que pode baixar e segue baixando.
Então, a verdade, o que a gente vê é que há um completo descasamento entre o preço dos ativos e o risco subjacente. O preço dos ativos não reflete os fundamentos. Os fundamentos foram solapados pela injeção de liquidez. O preço dos ativos reflete, hoje em dia, é a vontade dos bancos centrais. O yield de 10 anos, do Treasury de 10 anos, não está alto ou baixo. Ele está o que a Janet Yellen quer que esteja. O que importa não é se a dívida soberana está aumentando, se a situação fiscal está piorando. O que importa é se o Fed, se o Banco Central, o Banco da Inglaterra estão injetando liquidez no sistema. O que tem guiado os mercados é justamente isso. É mais expansão monetária, é mais redução de juros, não são os fundamentos. E como um analista econômico, eu não recordo o nome, muito bem colocou, o Fed passou de prestamista de última instância ao precificador de última instância. So, from lender of last resort to market maker of last resort. Esse é o papel do Fed atualmente. E, nesse sentido, eu não posso deixar de discordar com o Andy Haldane, que é um diretor executivo de estabilidade financeira do Banco da Inglaterra, que, no ano passado, no discurso no Comitê do Tesouro, disse o seguinte, abre aspas, sejamos claros, nós inflamos intencionalmente a maior bolha de títulos soberanos da história. Se eu tivesse que destacar qual o maior risco à estabilidade financeira global neste momento, eu diria que é uma reversão desordenada dos rendimentos de títulos governamentais globais. E quando o Haldane fala em nós, a verdade é que não são somente os bancos centrais os culpados. A própria regulação bancária também tem sua culpa. De que forma? Segundo os acordos de Basileia e as regras de adequação de capital, que nada mais é que determinam ou instrui quanto de capital os bancos devem separar para fazer frente a uma depreciação dos seus ativos em um cenário de estresse. Para títulos soberanos de países com uma boa classificação de risco, os bancos não precisam separar nada de capital, requerem zero de capital. Então, se você é um banco e decide adquirir títulos, por exemplo, da Espanha ou do Portugal, você não precisa separar nada de capital. São dívidas de risco zero, segundo a regulação bancária. Então, vocês têm alguma dúvida qual ativo os bancos têm preferido acumular nos últimos anos? E vocês podem pensar também que eu sou apenas mais um economista austríaco, mensageiro do apocalipse, mas a verdade é que tem cada vez mais economistas se dando conta do perigo dos riscos que a economia mundial e os mercados financeiros estão submetidos nesse momento. Para ilustrar essa afirmação, vale a pena ler o último relatório do Banco dos Bancos Centrais, que é o Banco de Compensações Internacionais da Basileia, publicado em junho passado, que está cheio de alertas a todos os bancos centrais das economias avançadas. Abre aspas. Avaliações elevadas das ações, spreads de crédito estreitos, volatilidade baixa e emissão de dívida corporativa em abundância, todos significam um apetite forte de risco por parte dos investidores. No geral, é difícil evitar uma sensação de uma desconexão misteriosa entre a animação e a exuberância dos mercados financeiros, por um lado, e, por outro, o desenvolvimento das economias globalmente. E essa é a situação que a gente tem no momento. Os ativos financeiros valem cada vez mais, batendo recordes sucessivos, Fed e demais bancos centrais injetando mais dinheiro no sistema, mais expansão monetária, e a situação da economia mundial numa situação, no mínimo, tão frágil quanto da crise financeira de 2008, ou mais frágil ainda. E a moeda segue sendo abusada e depreciada pelos bancos centrais. Ou seja, não há sinal claro de rumo de mudança para as políticas monetárias acomodatícias, como os bancos centrais gostam de colocar. Então, quais são os possíveis desdobramentos e as possíveis soluções para essa situação, para esse sistema? 2 dias depois do relatório anual do BIS, do Banco da Basileia, publicado em junho, a Janet Yellen, presidente do Federal Reserve americano, num discurso no FMI em Washington, praticamente desdenhou os alertas do relatório do Banco dos Bancos Centrais, dizendo que o que importa é realmente a estabilidade de preços ao consumidor e qualquer possibilidade de bolha de ativos deverá ser atacada por medidas macroprudenciais e não por política monetária.
Então, é mais QE, mais expansão monetária e não atacar as causas do problema. Inclusive, o que os mercados estão esperando, segundo a orientação do Fed, que as taxas de juros devem subir ano que vem, ou final do ano que vem, e que o indicador que sinalizaria uma elevação dos juros, ou gatilho para elevar os juros, seria uma taxa de inflação de 2% e uma taxa de desemprego abaixo de 6,5%. Isso foi dito no começo do ano. Os dois indicadores foram atingidos agora. E o que a Janet Yellen fez? Veja bem, a taxa de desemprego não reflete muito bem algumas questões estruturais, temos que avaliar, enfim. Desculpas e mais desculpas para adiar uma elevação dos juros e manter a heroína financeira fluindo dos mercados. Essa é a ideia. E nessa semana, até inclusive tive que reescrever uma parte do discurso, porque o Banco Central Europeu se antecipou e fez mais uma medida extraordinária e reduziu a taxa de juros de 0,15% para 0,05%. Agora vai. Eu realmente, quando eu leio essas notícias, eu fico pensando como é que esse pessoal enxerga a economia. Acho que eles imaginam que é uma máquina, eles estão cheios de botões e manivelas, e eles despejando o seu óleo, que seria dinheiro, no sistema, e ajustando a taxa de juros como se fosse um parafuso solto com uma chave de fenda. Que quando aperta 0,05, dá um clique e a economia começa a andar. Acho que essa é como eles imaginam que funciona a economia, mas realmente é muito mais complexo do que isso. E a verdade é que quanto mais a gente se aprofunda na crise, ou mais as políticas adotadas não surtem os efeitos desejados, mais bizarras se tornam as medidas tomadas, como foi a estipulação do juro negativo pelo próprio BCE no começo do ano, ou então a sugestão de proibir o uso de moeda física. Isso a algeriza que economistas têm a moeda física é coisa antiga já. E o último economista a sugerir isso foi o Kenneth Rogoff, que é o coautor daquele livro This Time is Different. E qual é o principal objetivo? Num cenário que somente há moeda eletrônica, os bancos centrais conseguiriam impor aos seus súditos um juro nominal negativo. Imaginem que seria uma espécie de CPMF para quem deixar o dinheiro parado na conta. Ou seja, para estimular as pessoas a gastarem, a consumirem cada vez mais. Outra proposta que tem sido discutida pelos técnicos do Federal Reserve, e até recebeu teve pouca repercussão na mídia, é o chamado FedGate. O que é isso? É uma taxa de saída que o Fed quer impor aos grandes fundos de investimento quando esses resolverem se desfazer dos seus ativos. Vocês imaginando um cenário de crise e de queda no preço dos ativos, especialmente dívida corporativa, que está em altas históricas, no momento que os investidores resolverem descarregar os ativos no mercado, depreciando o preço, o Fed fecha a porteira de saída e impõe uma taxa. É assim que se combate uma crise, segundo o Fed. Então, aonde a gente vai parar? Qual é a proposta, ou qual é a reforma possível para esse sistema monetário? O Paul Volcker, talvez um dos melhores presidentes do Fed, ou menos piores, dos últimos anos, da década de 80 ele foi presidente, no discurso na reunião anual do Comitê de Bretton Woods, sim, ainda existe um Comitê de Bretton Woods, em maio desse ano, afirmou o seguinte, abro aspas, estamos muito longe de um novo acordo internacional como o antigo Bretton Woods, e governo nenhum possui a análise ou as abordagens bem concebidas que mereceriam alguma atenção no sentido de sanar o sistema monetário internacional. Então, não há qualquer vestígio de proposta ou reforma, nem mesmo ações coordenadas por parte dos principais bancos centrais e governos para reformar a ordem monetária vigente. É simplesmente mais do mesmo, mais expansão monetária, e, enquanto isso, a maior bolha de ativos da história, a bolha de títulos soberanos, segue sendo inflada, e não há nada para reverter isso. Realmente a gente se pergunta por quantos anos mais essa situação pode se levar, por quantos anos mais os países vão conseguir levar as suas situações fiscais insustentáveis. Quando a gente vai ver uma desalavancagem perene do sistema financeiro? Até qual vai ser o limite da discricionariedade dos bancos centrais? A verdade é que a gente está vivendo uma grande ilusão, que é a ilusão de que os bancos centrais têm tudo sob controle. E é difícil dizer se esse arranjo vai durar mais uma década
ou mais meio século, eu não sei dizer. Mas eu acho prudente não esperar nenhuma mudança significativa, pelo menos no curto prazo, por pelo menos 2 fatores. Primeiro, porque os principais beneficiários do status quo nada têm a ganhar em uma eventual reforma da ordem monetária, leia-se bancos e governos. E segundo, porque a ciência econômica predominante simplesmente não entende as causas da doença. Depois de décadas de domínio keynesiano no mundo acadêmico, as principais universidades de todo o mundo formam, ano após ano, legiões de economistas que nada ou quase nada têm para aportar em termos de teoria econômica. E os austríacos são minoria, e esperar que a nossa influência vá realmente mudar de forma definitiva, no curto prazo, a ordem monetária vigente, é wishful thinking. Porque a grande verdade é que a gente está vivendo na minha opinião, é uma tendência secular, que é o declínio desse sistema de moedas fiduciárias, que é, na verdade, o grande experimento monetário que iniciou no século passado. E é um experimento do qual todos nós estamos participando e nem fomos consultados, mas, por meio das leis de curso forçado, nós somos obrigados a participar, a servir de cobaias como ratos de laboratório. Mas, se por um lado a gente tem o declínio secular da moeda fiduciária, por outro, eu vejo a ascensão de um novo fenômeno monetário, o das moedas digitais, o das criptomoedas, ou, sendo o Bitcoin o exemplo mais bem-sucedido até o momento. E por essa, ninguém esperava, nem os economistas da escola austríaca. Criado em 2008 por um programador desconhecido, o Bitcoin foi idealizado para prover ao mercado uma forma de dinheiro eletrônico inovador que não depende de nenhum terceiro de confiança, nem bancos centrais, e funciona numa plataforma financeira global que permite a gente fazer transações ou transacionar de forma extremamente rápida, segura e com baixíssimo custo. E esse é o início do novo experimento monetário desse milênio. E, ao contrário do sistema vigente, é totalmente voluntário e admite concorrência. Depois de séculos de moedas estatais com pouca ou nenhuma inovação, o Bitcoin surge assim como uma forma de dinheiro, uma forma de moeda, não apenas diferente, mas, na minha opinião, até superior à forma de moeda tradicional, porque incorpora a escassez relativa do ouro, aliada à instantânea transportabilidade dos substitutos de dinheiro, e prescindindo de inúmeros terceiros fiduciários, como bancos, casas de liquidação, entidades interbancárias internacionais, eliminando assim o risco da contraparte. Os céticos criticam o Bitcoin como sendo um mero sonho libertário que jamais vai substituir a moeda estatal. Embora eu concorde que essa consequência seja um long shot, a verdade é que isso é uma questão empírica que só o tempo vai resolver. Mas, ao invés de pensarmos no Bitcoin como o fim da moeda estatal, eu prefiro pensar no Bitcoin como o início de algo necessário e imperativo, que é uma moeda apolítica, a primeira alternativa viável de uma moeda privada. E eu realmente creio que as moedas digitais e as moedas fiduciárias vão coexistir por muito tempo. Não vejo a moeda estatal acabando no futuro próximo, mas acho que a moeda digital, a criptomoeda, o Bitcoin, ou a que vier a preponderar, tem o potencial de atuar como uma espécie de freio às políticas inflacionárias dos bancos centrais, funcionando como impedimento à inflação desenfreada, algo como um papel desempenhado pelo ouro durante séculos. E, por falar em ouro, falar no metal precioso, vou dizer algo aqui que talvez vá deixar muitos de cabelo em pé. Mas eu realmente acredito que as chances de uma criptomoeda ter cada vez mais êxito são maiores do que as chances do ouro algum dia retornar como padrão monetário. E, para concluir, eu gostaria de lembrar que este ano é simbolicamente muito especial para a Escola Austríaca de Economia, porque marca os 40 anos do Prêmio Nobel de Friedrich Hayek. E, aproveitando essa menção, permitam-me citar uma frase de Hayek sobre o dinheiro. Abre aspas. Um bom dinheiro só pode surgir do interesse próprio, e não da benevolência. Sempre tivemos moeda ruim porque a empresa privada não teve permissão de nos fornecer uma melhor. Fecha aspas. Tenho certeza que, estivesse o Hayek hoje vivo,
ele estaria extremamente contente, porque estamos testemunhando em tempo real a desestatização do dinheiro. E isso é algo incrível. Vivemos tempos realmente extraordinários, como economistas e como cidadãos. E, por fim, é preciso dizer que o futuro da moeda estatal é sombrio. Nada de bom virá dela. Ela seguirá sendo abusada e depreciada e submetida aos caprichos dos bancos centrais e dos governos. Mas o futuro da moeda de verdade, a moeda privada, a moeda livremente escolhida pelos indivíduos no mercado, o futuro dessa moeda é muito promissor e fascinante. E eu só posso dizer que eu não vejo a hora desse futuro chegar. Muito obrigado. Bom, pergunta do Rafael Rotz. Fernando, você acha que os governos podem, entre aspas, ostracizar o Bitcoin ao banir os pontos de contato com as moedas estatais, bancos, casas de câmbio, etc.? Não, eu não acho que pode ostracizar o Bitcoin, mas sem dúvida alguma que pode retardar a adoção ou a velocidade de adoção do Bitcoin no mundo. Em qualquer país, a gente tem visto que os países que adotam medidas mais restritivas, isso tende a acontecer porque impede o surgimento de casas de câmbio, corretoras e todo um ecossistema de empresas que facilita o uso do Bitcoin. Mas é preciso entender realmente o limite da ação do Estado no Bitcoin, que realmente é uma tecnologia inovadora e por funcionar numa rede distribuída, que não existe um ponto central, não existe uma entidade central que pode ser atacada ou coibida a responder de acordo com os ditames do governo, o Bitcoin, nesse sentido, é muito resiliente. Então, por mais que o governo tente atacar uma casa de câmbio ou decretar o fim de uma corretora, o sistema continua operando. E, por um lado, eu acho que uma possível proibição ou medidas mais restritivas de algum governo pode até surtir o efeito contrário, que as pessoas vão ver, pô, alguma coisa de bom essa moeda tem. Então, eu realmente não acho que pode ostracizar, mas pode retardar a adoção, sim. Bom, são perguntas que são complementares à última parte da sua resposta, Fernando. Eu vou fazer as três, porque elas estão relacionadas, e aí você veja a melhor forma de respondê-las. Primeira pergunta: o governo tem meios de controlar moedas privadas? E como você vê a proibição do Bitcoin em certos países? Ele deu exemplo aqui da Rússia, e se você acha que isso pode acontecer no Brasil? Meios de coibir a moeda privada, sim, tem, e teve ao longo de todas as últimas décadas, tanto que nenhuma teve a possibilidade de prosperar. No Brasil, praticamente nenhuma. Nos Estados Unidos, houve algumas, como o Liberty Dollar, se não me engano, o DigiCash, o DigiCash, foi no final da década de 90. Mas todas tiveram um problema justamente da centralização. Dependiam de uma entidade emissora e que controlava a moeda. E por ter uma entidade assim, sendo um alvo fácil, uma presa fácil para os governos, foi muito tranquilo o governo chegar lá e encerrar as atividades. Então, uma moeda privada, como funciona a moeda estatal, emitida desde um ente centralizador e que cuida de todo o processo, acho muito difícil de prosperar. Agora, sobre a proibição, na Rússia, se eu não me engano, não foi proibida, pelo menos não de forma explícita. O único país que eu tenho ciência que realmente proibiu circulação, ou emitiu uma proibição de circulação de moeda digital, foi a Bolívia. Agora, se o Brasil pode proibir o Bitcoin, olha, se a gente vê o histórico de políticas monetárias no Brasil, eu não tenho a menor dúvida que sim, é possível, infelizmente. A pergunta é a seguinte: conforme falado no início da palestra, por que existe um esforço tão grande em não permitir a valorização da moeda? Pode repetir? Por que existe um esforço tão grande em não permitir a valorização da moeda? A gente teria que perguntar por que os governos insistem em gastar tanto. E realmente, a depreciação da moeda, a inflação, é uma consequência das necessidades fiscais dos governos. Então, a inflação, a depreciação da moeda, ela ocorre pela impressão de dinheiro e pela necessidade dos governos de financiar os seus gastos. Então, essa é
é a principal razão. Infelizmente, temos diversas escolas de pensamento econômico que sustentam esse status quo como sendo necessária para o crescimento econômico. Uma moeda que deprecia ao longo do tempo é imperativo para o crescimento econômico. Então, temos uma necessidade real de governo e um embasamento intelectual por trás disso. Esse é o problema. Quais são as moedas digitais mais seguras, Fernando? Acho que nesse momento é o Bitcoin, porque é a que tem a maior, em primeiro lugar, tem a maior rede em termos de força computacional, é o maior projeto de computação distribuída do mundo inteiro, e tem crescido, a força computacional do Bitcoin tem crescido a taxas constantes exponenciais, está dobrando a cada 4 semanas, mais ou menos. Então, é algo surreal na história da lei de Moore, da informática, não tem nada tão incrível quanto o Bitcoin tem sido nos últimos tempos. Essa é uma razão. E a outra porque é a que foi mais estudada, a que está sendo mais mantida pelos desenvolvedores e por programadores, que já tem todo um ecossistema por trás que faz com que ela seja a mais segura e é a mais usada hoje em dia. Então, pelo chamado efeito rede, é a que tem mais usuários, então é mais fácil os usuários aderirem a essa do que migrarem para uma outra que pouca gente está usando. Então, são esses fatores que eu acho que é o Bitcoin o mais seguro. Mas nada impede que venha alguma outra mais segura no futuro. O bom do Bitcoin é que ele é uma moeda digital aberta. E isso quer dizer que aberta em constante adaptação. Que se surgir alguma moeda digital com alguma tecnologia muito superior do Bitcoin, é bem possível que essa tecnologia superior possa ser incorporada no Bitcoin, eliminando, então, a moeda nascente com uma tecnologia superior. A outra pergunta a respeito de, ainda no campo da segurança, se não há vulnerabilidade do Bitcoin. E aí essa vulnerabilidade está se referindo a uma eventual proibição do governo. Se essas intervenções do governo elas podem ser eficientes a ponto de contaminar ou destruir esse tipo de moeda. Não, eu acho que não. Acho que a principal vulnerabilidade do Bitcoin, primeiro, é um sistema nascente. Tem 2009 começou, vai ter 6 anos ano que vem de funcionamento. Então é muito recente e é realmente um experimento monetário que está começando. Mas a vulnerabilidade, da maneira que eu vejo, talvez seja mais até na questão técnica, de tecnologia, por ser algo que está sendo testado constantemente no mercado, do que pelo lado de restrições ou proibições do governo. Então, acho que essa é a vulnerabilidade. E outra coisa também é a vulnerabilidade do ponto de vista do usuário, que nesse momento os usuários precisam aprender a usar, entender como funciona, para não se surpreender com uma perda por erros primários de como usar a moeda. Que isso ocorreu muito nos últimos, pelo menos no início da moeda, mas tem cada vez ocorrido menos. Você mencionou um problema de segurança que tem a ver mais com tecnologia, né? Eu imagino que, no caso do Bitcoin, as pessoas envolvidas estejam diariamente desenvolvendo formas de protegê-la. O que você poderia falar a respeito disso? É justamente pela natureza aberta do sistema, ele está sendo constantemente testado, auditado, sempre que algum bug, alguma correção se vê necessário, é detectado algum erro, alguma melhoria, isso é implementado. E como existem já centenas ou talvez já milhares de pessoas que estão fazendo auditoria constante do sistema, eu acho que desse ponto de tecnologia, por mais que possa ser uma vulnerabilidade, por um lado, pela natureza aberta, faz com que esse risco seja bastante mitigado, o que no sistema atual a gente não tem. Bom, tem uma pergunta aqui, se o governo brasileiro hoje tem como descobrir quanto a pessoa tem em moedas digitais? Tem como rastrear e intuir quanto você tem. Se você compra moeda digital por uma casa de câmbio, por uma corretora, você tem que informar, acho que hoje em dia nenhuma aceita usuários, clientes sem informar CPF, comprovante de residência. Então você está cadastrado numa corretora, você vai ter que enviar dinheiro da sua conta bancária para a conta da corretora para comprar bitcoins. Aí tem o primeiro ponto onde o governo pode rastrear. E depois disso, se você saca os bitcoins da corretora para uma carteira que só você controla, para uma conta sua,
isso também pode ficar registrado, ou o governo pode exigir que a empresa informe essa transação para a sua Receita Federal, ou qualquer que seja o órgão regulador. Então, é possível, sim. Então, não é a moeda ideal para criminosos e para quem quer fazer evasão fiscal. Não é para isso que ela foi feita, não. Bom, eu queria convidar, então, vocês. Algumas perguntas não puderam ser feitas, eu vou encaminhar ao Fernando Urrich, e eu queria recomendar vivamente o livro do Fernando, Bitcoin, a moeda na era digital. Está sendo vendido ali fora, quem quiser depois, no intervalo, depois do almoço, ou agora, enfim. Não, melhor no intervalo depois do almoço. Pedir um autógrafo para o Fernando. É um livro muito bom, o Fernando escreve do jeito que fala, muito claro, e eu li o livro e fiquei com a impressão que eu sabia muito, né? Mas as pessoas que já leem, já são interessadas pelo assunto, vão ter ali um material bastante rico para avançar em determinadas investigações, e aqueles que, como eu, são ignorantes no assunto, é uma excelente porta de entrada. Bom, eu queria agradecer a cada um de vocês, especialmente o Fernando, pela bela palestra, e vejo vocês depois do almoço. Muito obrigado.